Olá, alunos! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu vou continuar com os verbos. Hoje eu vou ler para vocês a terminação da conjugação er e o verbo por. Nós já tivemos 2 aulas de verbo, né? Sobre verbo. Hoje eu vou dar uma recapitulada, vou voltar um pouquinho, vou falar bem resumidamente sobre o verbo. Depois eu vou ler o que falta. E aí nós vamos fechar esse conteúdo verbos em língua portuguesa, tá bom? Então vamos lá. Verbo é uma classe de palavras que indica ação. Então verbos são palavrinhas na língua portuguesa que vão indicar pra gente uma ação. O que seria uma ação? Ação é fazer alguma coisa. Esse fazer pode ser um fazer bem quietinho, como ler um livro, ou como andar, brincar, pular, limpar, correr, escrever. Então, toda palavrinha na língua portuguesa que indica uma ação, ou seja, quando eu estou fazendo alguma coisa, é considerada verbo. Palavrinhas da língua portuguesa que são verbos também indicam o estado das coisas, né? Por exemplo, a comida está quente ou a comida está fria. É o modo como a comida está, o estado como a comida está naquele momento. Ou um vaso, por exemplo, o vaso está quebrado, está limpo, está sujo. Como ele está naquele momento que eu estou olhando, tá? Então, esse estado seria o modo como as coisas estão ou até as pessoas também, tá? Por exemplo, aquela menina está triste, é o modo, é o estado que ela está naquele momento, ok? E os verbos também, eles indicam fenômenos da natureza, por exemplo, amanhecer, o entardecer, o anoitecer, chover, tá? Então, verbos são palavrinhas da língua portuguesa que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Os verbos, eles vão estar sempre em tempos diferentes. Então, eu tenho os verbos por enquanto, né? Vocês vão aprender no 4º ano. Eu tenho verbos no presente, no passado e no futuro. Então, um mesmo verbo, como vocês já viram, ele pode ser conjugado no tempo presente, no tempo passado e no tempo futuro, tá? Ele pode ser conjugado e ele é conjugado no singular e no plural, conforme a pessoa, conforme os pronomes, ok? E eles podem estar no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Como nós já vimos, então eu tô só apenas dando uma relembrada, ok? Agora eu vou virar aqui o livro e eu vou ler para vocês a conjugação er, né? Com final er, verbos com final er, visto que já vimos os verbos, já estudamos bastante, já fizemos a conjugação ar. Então, vamos lá. Conjugação em er. Eu tô na página aqui 206 do livro. Pegue aí seu livro de português, página 206. Vamos lá. Observe as fotografias e leia as frases. Então, eu tenho aí, ó, Henrique bebeu o leite. Paula bate a bola. Gabriel aprenderá bem. Os verbos beber, bater e aprender pertencem à segunda conjugação porque seu infinitivo termina em er. A terminação do verbo informa quando aconteceu o fato de comer. O primeiro já aconteceu, é passado. Então, veja, Henrique bebeu o leite. Henrique já bebeu o leite, é passado, tá?
Como eu já expliquei para vocês, esse passado pode ter sido há 1 minuto atrás. Não precisa ser um passado tão distante, de anos atrás, tá? Na segunda imagem aí do seu livro, acontece agora, né? Atualmente, é o presente, tá acontecendo. Paula bate a bola, tá vendo? É uma ação. Ela tá batendo a bola, então é presente. Paula bate a bola, tá? Se eu falasse Paula bateu a bola, passado, ok? A terceira imagem. Gabriel aprenderá bem. Então, veja, aprenderá. Ele tá estudando e ele aprenderá bem. É futuro. Então, o modo como eu coloco o verbo nas minhas frases, nas minhas escritas, eu estou relacionando essa palavrinha com o presente, com o passado, com o futuro, tá? Por que eu estudo os verbos também? Para aprender a colocar essas palavras de forma que elas mostrem para o leitor, para quem está lendo, né? Se eu estou falando do passado, se eu estou falando do agora, se eu estou falando do que ainda vai acontecer, que é o futuro, tá? Vamos lá, verbo aprender. Veja, eu tenho aí os 3 tempos, presente, pretérito, que é o passado, e o futuro. Então, vamos lá, ó. Eu aprendo, eu vou ler o presente, tá? Então, o presente é o agora. Eu aprendo, tu aprendes, ele aprende, nós aprendemos, vós aprendeis, elas ou eles aprendem. No pretérito, eu aprendi, está já aprendido, né? Eu aprendi, tu aprendeste, ele ou ela aprendeu, nós aprendemos, vós aprendestes, eles ou elas aprenderão, com M no final. Futuro. Eu aprenderei, tu aprenderás, ele ou ela aprenderá, nós aprenderemos, vós aprendereis, eles ou elas aprenderão, com AOTIL no final, tá? No futuro, sempre AOTIL, tá? No passado, AM, ok? Na última pessoa aí do plural, eles ou elas, ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. Aqui são os exercícios. E agora eu vou aqui dar uma lidinha para vocês no verbo por. Livro de português, a gente vai, a gente volta nele, faz interpretação, né? Então, agora eu tô aqui no 220, página 220, verbo por. Vamos lá. Leia as frases. A galinha põe ovos. Ele compôs uma canção. O verbo por, embora não termine em er, é considerado da segunda conjugação. Os verbos terminados em por, como compor, impor, repor, são todos derivados do verbo por. Por isso, são conjugados como ele. Vamos aprender a conjugar o verbo por, então. Então, eu vou ler primeiro o presente, vou ler o passado e depois eu vou ler o futuro. Então, vamos lá. Eu ponho, tu pões. Ele ou ela põe, nós pomos, vós pondes, eles ou elas põem. Pretérito, eu pus, tu puseste, ele ou ela pôs, nós pusemos, vós pusestes, eles ou elas puseram, com M no final, tá? Futuro, eu porei, tu porás, ele ou ela porá, nós poremos, vós poreis, eles ou elas porão. É um verbo bem diferente, né?
Normalmente nós paulistas, como eu expliquei bem detalhadamente no outro vídeo sobre verbo, né? Nós não costumamos conjugar o verbo e as palavras da maneira como deveria, né? Nós não conjugamos a primeira pessoa, que seria o quê? Eu, tu, ele, né? E nem a primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas. Nós não conjugamos, nós não falamos corretamente todas as palavras como deveria, ou todos os verbos como deveriam. Nós não usamos as conjugações, né? Que seria o certo. Veja que esse verbo, ele é bem diferente, quase não é usado, né? E como eu havia falado para vocês, no sul do Brasil, eles usam muito a segunda pessoa do singular, que é o tu, né? Tu vai, tu foste. Eles usam muito a conjugação e geralmente eles usam corretamente, porque desde criança eles são acostumados a conjugar os verbos, pelo menos aí na segunda pessoa do singular, que é o tu, tá? Então, eles falam mais corretamente nessa questão de verbos com relação a nós paulistas, tá? Por isso que muitas vezes é difícil conjugar, né? Quando nós vamos fazer a conjugação do verbo, escrever, né? Os verbos sem olhar em um livro, a gente acaba tendo dificuldade, porque não somos acostumados desde crianças a conjugar, a falar os verbos, as palavrinhas que são verbos na língua portuguesa de forma correta, e nem os pronomes eu, tu, ele ou ela, que seria da primeira, segunda e terceira pessoa do singular, e nós, vós, eles e elas, que seriam primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, na verdade, eu queria ler para vocês, né? Dar uma relembrada, já que já faz um tempinho que nós estudamos os verbos, ok? Só para dar uma relembrada e para vocês poderem fazer os exercícios aí com um pouquinho mais de facilidade. Um beijo para vocês e até já já.